Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca lestes que Davi e seus companheiros, o que eles fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Querido irmão e irmã, esse capítulo 2 do Evangelho de Marcos começa ali com Jesus, que tem o poder de perdoar os pecados. E termina agora com Jesus, o Filho do homem, que é Senhor do sábado. Veja, todo esse capítulo 2 que nós vimos de São Marcos é como que uma revelação progressiva da identidade de Jesus. Cura o corpo e o espírito, restaura a vida, estabelece a comunhão com Deus, come com os pecadores, dá início ao banquete do casamento. Tudo isso ocorre no arco de uma semana, como a nova criação. E agora a aliança está refeita. E agora é dever fazer o que antes era considerado ilícito, ou seja, agir como Deus age e comer do sábado à sua mesa, no seu banquete. Afinal, nos foi dada já a própria vida. As transgressões de Jesus e de seus discípulos que nós ouvimos desde ontem e agora acabamos de ouvir no Evangelho não são um sinal de rebeldia em relação a Deus, mas essas transgressões revelam positivamente a novidade do reino de Deus. Ou seja, faz-se agora uma passagem da promessa ao cumprimento, que longe de negar a promessa, a realiza de forma inesperada. É Deus mesmo que agora se dá ao homem e à mulher como repouso. É muito interessante, é de sábado. E na cabeça deles, no sábado, o homem não poderia colher as espigas. Sabemos que sábado, para o judeu, é o dia do Senhor, é o dia do descanso, que para nós é o domingo, o dia do Senhor. E em sábado eles colhem espigas de milho, de onde vem a farinha que faz o pão. Veja, dia do Senhor e o pão. É a imagem da Eucaristia. O homem não pode agora estar preso à lei que o impede de viver a graça, mas agora ele se abre para ganhar de Jesus o sustento, porque ele está curado, ele está liberto. Jesus tocou o seu coração. Agora é preciso alimentar-se dele, fazer a experiência dele, para ganhar a vida. Esse trigo maduro que os apóstolos colhem ali no dia de sábado é a imagem do próprio Cristo, que vai dar a sua vida em alimento da sua própria igreja. O caminho não está concluído, o caminho está apenas começando. Veja, se não nos alimentarmos deste trigo, se não nos alimentarmos de Jesus, como daremos conta de prosseguir o caminho? Como daremos continuidade à obra que ele iniciou em nós? Isso não é possível. Por isso é preciso alimentar-se. O homem não pode ser escravo da lei. A lei é para ajudar o homem a viver para Deus. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O homem é Senhor. Ele deve administrar. Ele não pode deixar-se ser dominado. Por isso Jesus hoje, ao nos apresentar este Evangelho, pergunta como temos nos relacionado com a lei.
Será que temos usado a lei para nos escravizar ou ela tem nos ajudado a sermos mais autênticos, mais livres? Como temos colocado diante de Deus a nossa vida? E mais, temos ido ao encontro dele para deixar com que ele nos alimente? É hora do nosso coração abrir-se a essa graça profunda que Deus nos dá e deixar com que ele alimente o nosso coração. Saiamos do farisaísmo, da hipocrisia, que nos faz ficar presos à lei e não nos deixa adorar Jesus com todo o coração e com toda a alma. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.